Saudações, pessoal! Aqui o professor Wagner para conversar com vocês sobre atualidades, para conversar com vocês também a respeito dos temas da geografia que podem cair nos próximos vestibulares, em particular no Enem. Essa é a nossa maratona. Vamos continuar dando sequência aos nossos estudos, vamos continuar falando com vocês de pontos importantes que vocês precisam conhecer, ok? O tema número 1, o tema que eu gostaria de conversar com vocês nesse momento, é a respeito da alta no preço dos produtos da cesta básica brasileira. Esse é um assunto de atualidade, é um assunto que pode aparecer na sua prova. Nos últimos 4, 5 meses, nós estamos pagando muito mais caro pelos produtos alimentícios. Então veja bem, como trata-se de um problema que nós já estamos registrando desde o mês de julho, pode ser que isso seja utilizado nas provas e pode ser que seja cobrado de você. Então vamos lá, vamos tentar entender, pessoal, por que acontece o aumento do preço dos produtos. Antes de mais nada, é fundamental que nós entendamos o que significa uma commodity. O Brasil, ele hoje é considerado o país do mundo que mais exporta commodities. O Brasil é um grande exportador de commodities. Você já deve ter ouvido falar commodity agrícola, commodity mineral. Mas afinal de contas, o que caracteriza uma commodity? De olho na tela, olha só. Primeiro, quando a gente fala de commodity, nós estamos falando de matéria-prima. Nós estamos falando de produtos que foram retirados da natureza e que não passaram por nenhum tipo de beneficiamento. Então é um produto in natura, retirado da natureza, ok? Essa é a primeira característica de uma commodity. Segunda característica, são produtos estratégicos. São produtos utilizados para diversos fins. Então vamos imaginar, por exemplo, a soja. A partir dos grãos da soja, nós podemos produzir uma infinidade de outros produtos. Então veja bem, nem toda matéria-prima é uma commodity. Para que esta matéria-prima seja caracterizada como uma commodity, ela precisa ter esse papel estratégico. Ela precisa ter essa característica estratégica. Outra coisa, as commodities são produtos consumidos no mundo inteiro. Então, na Ásia, aqui na América, na África, na Europa, em qualquer lugar do mundo, esse produto vai ser consumido. Ele é visto como um produto importante, independente das culturas. Essa é uma outra característica. Quarta característica, as commodities, elas têm preços regulados pelo mercado internacional. De novo, vamos ver o exemplo da soja. Quem diz quanto vai custar uma saca de soja não é o produtor brasileiro. Essa definição ela é feita pelo mercado internacional. Por quê? Primeiro, porque trata-se de um produto consumido no mundo inteiro. Então, o que vai acontecer? Se a soja, por exemplo, num determinado momento, estiver sobrando no mundo, né? Você tem a Austrália que planta, você tem os Estados Unidos, você tem países europeus. Muito bem, se nós pegarmos toda a produção de soja que existe no mundo, e se ela satisfazer as necessidades dos países, o produto não vai faltar. E aí, consequentemente, o preço dele vai ficar estável. Agora imaginem que tenha acontecido um problema ambiental lá na Austrália, que é uma grande produtora de soja. E por conta desse problema ambiental, a produção de soja diminui. Consequentemente, vai faltar soja no mundo. E aí o seu preço sobe. Então, o que regula o preço das commodities é o mercado internacional. É a famosa lei da oferta e da procura. Ok? Bem, então já vimos que as commodities são produtos estratégicos. Então, nem todo produto natural vai ser uma commodity. Ele precisa ter essas características. Muito bem. Eu queria mostrar para vocês agora um outro ponto fundamental. Quem vai estar frente a frente com a prova do Enem, quem vai estar fazendo qualquer outro vestibular, precisa estar atento ao fato de que o Brasil, como eu já disse, é um grande exportador de commodities. O Brasil vende muito desses produtos. Dá uma olhada aqui na tabela para que você possa ver, né, na nossa lista, quais são os produtos mais importantes na pauta de exportação brasileira. O que é a pauta de exportação? É a relação dos produtos que o nosso país vende para o mundo. Olha lá quem apareceu em primeiro lugar, soja, é uma commodity. Segundo lugar, petróleo, né? O Brasil vende muito petróleo. O petróleo é a segunda maior fonte de faturamento do Brasil quando a gente fala de exportações. Então o petróleo aparece em segundo, terceiro, minério de ferro,
Quarto, celulose, né? Matéria-prima aí para que você faça papelões, papel. Milho em quinto lugar, carne bovina. O Brasil é um grande exportador de carne bovina, carne de aves de um modo geral. O Brasil também se destaca. Depois nós temos ali farelo de soja, nós temos óleos combustível e nós temos também grãos de café. Então, se nós olharmos para a nossa pauta de exportação, nós temos uma vantagem e uma desvantagem. A primeira vantagem que você tem que perceber é o seguinte: são produtos naturais, são produtos que o mundo inteiro precisa. Então o Brasil, na verdade, ele tem aí um belo mercado consumidor para comprar os seus produtos. Mas aqui surge um outro problema. Esses produtos, todos eles, são produtos primários. São produtos que não têm valor agregado. Ele é retirado da natureza, né? E praticamente ele é vendido, com exceção ali do farelo de soja, que agrega um pouquinho de valor, mas muito pouco. O que é agregar valor? É você pegar uma matéria-prima bruta e transformar aquilo num determinado produto, numa determinada mercadoria, que vai valer mais. Então, a pauta de exportação brasileira, ela é muito primária. É o que nós chamamos de primarização da pauta de exportação. Isso pode ser um problema, por quê? Porque boa parte desses produtos, como eu falei para vocês, inclusive as carnes, funcionam como uma commodity. Então não tem preço fixo. Esse ano, por exemplo, a soja pode valer menos, pode valer muito, né? E pode ser que no próximo ano ela esteja valendo muito menos. Então isso para a nossa economia é um pouco complicado, porque às vezes produzindo muito, o faturamento talvez não seja tão legal como foi no ano anterior. Então isso faz com que a nossa economia fique muito dependente do mercado exterior. Legal? Anotou a dica aí? Se liga, hein? Se liga. A questão da pauta de exportação brasileira, estamos falando de uma pauta de exportação primária e isso traz vantagens, mas ao mesmo tempo pode ser problemático. Outra coisa, infelizmente nós não temos nessa pauta de exportação produtos que tenham mais valor agregado. Então, por exemplo, quando você compra um celular, ali você tem uma quantidade enorme de matéria-prima que foi usada para fazer aquele produto. O produto, quando ele agrega valor, né, quando a matéria-prima é transformada, claro que ela passa a valer muito mais. Então, o ideal é que o Brasil vendesse esses produtos, mas vendesse esses produtos de maneira agregada, né, transformado em mercadorias de maior valor. Até fazemos isso, mas não temos muita competitividade no mundo, né? Outros países fazem melhor, ok? Então aqui, moçada, foi um parecer em relação à nossa pauta de exportação, em relação à economia brasileira, ok? Bem, aí você me pergunta, Wagner, mas e a questão dos alimentos? Por que a sociedade brasileira está pagando mais pelos alimentos? Nós temos aqui, pessoal, um exemplo do que aconteceu nesses últimos meses. Você tem produtos da nossa cesta básica, né? O que é a cesta básica? São os produtos mais consumidos pela população brasileira, são os produtos mais populares, né? A nossa cesta básica, você está vendo ali feijão. O feijão preto, por exemplo, como vocês estão vendo, teve um aumento de quase 30%. É uma inflação muito alta. Né? Você olha, por exemplo, tomate 12%, carne de frango quase 7%, a alface 18%, carne de porco, o arroz quase 20%. A alta no preço desses produtos traz um impacto muito grande, principalmente para as camadas da população mais pobres. Porque o preço do alimento, né, o quanto se gasta no supermercado, para as pessoas com melhor poder aquisitivo, né, para as pessoas mais ricas, o peso é um. Agora, para as pessoas mais pobres, que praticamente ganham o seu salário para pagar aluguel e levar alimento para casa, isso aqui pesa muito. Outra coisa importante. Quando a gente olha as taxas de inflação no Brasil este ano, elas estão girando em torno de 1,5%, 2%, é a previsão, né, de inflação para esse ano. E você pergunta, Wagner, mas e esses preços tão elevados, né? E esses índices tão elevados que nós estamos vendo? O que acontece, pessoal, é que quando a gente fala de taxa de inflação, a gente pega todos os produtos vendidos no país. Então, o preço do automóvel, quanto subiu?
O preço da gasolina, qual foi o percentual de aumento que teve nesse último ano? O preço, por exemplo, dos móveis. E a gente coloca também o preço dos alimentos. Então, de um modo geral, até por conta desse momento que nós estamos vivendo da pandemia, o que a gente observa é que o preço, em média, das mercadorias não subiu tanto, porque o consumo diminuiu, né? As pessoas ficando em casa, elas estão comprando menos. Então, vários produtos ficaram com o seu preço estável e alguns ficaram até mais barato. Mas com os alimentos, isso não aconteceu. Então, apesar do feijão preto estar marcando aqui quase 30%, na média, a inflação total do Brasil, repito, gira em torno de 2% a 3%. Ok? Bem, então você me pergunta, mas Wagner, o que aconteceu com o preço dos alimentos? Bem, o que aconteceu, na verdade, é algo fantástico, né? Quando a gente estuda melhor a geografia, a geopolítica, a gente vai se dando conta de que as coisas que acontecem no mundo realmente, às vezes, são até assustadoras. O que aconteceu, pessoal, é que quando começou a pandemia, o governo chinês e também outros governos daquela região do mundo, da Ásia, como, por exemplo, o governo da Índia, eles ficaram temerosos de que a pandemia pudesse durar um tempo muito longo. E a gente não pode esquecer que na China nós temos quase 1 bilhão e 400 milhões de moradores. Pessoal, veja bem, de cada 5 pessoas que moram no planeta Terra, 1 mora na China. Não é que 1 seja chinês, não. 1 mora no território chinês. Mora na China. Então, o que isso representa? Representa uma preocupação muito grande com a questão de alimentos. Imagine, 1 bilhão e 400 milhões de pessoas é 7 vezes a população toda do Brasil. Então, o governo chinês, temeroso de que a pandemia pudesse se estender e, logicamente, provocasse impactos, inclusive no campo, em relação à produção de alimentos, o governo chinês saiu comprando tudo. O governo chinês saiu comprando tudo que tinha direito. Inclusive produção que está ainda por ser colhida, o governo chinês não perdoou e também comprou. Então, o que eu estou chamando a atenção de vocês é o seguinte, o caso do arroz, também o caso da carne, vários desses produtos tiveram o seu preço alterado, né, porque o governo chinês simplesmente quis estocar parte desses alimentos e automaticamente no resto do mundo ele começou a faltar. Né? Os agricultores não tiveram condições de acelerar a produção a ponto de conseguir recuperar o que os chineses compraram. Então essa corrida da China e também de alguns outros governos, tá? Eu chamei a atenção da China exatamente pelo tamanho da população. Então essa corrida do governo chinês atrás de alimentos para poder se manter nos próximos meses, temeroso de que a pandemia pudesse atingir patamares digamos, mais preocupantes e durasse mais tempo, ele foi e comprou tudo que tinha direito. E a gente não pode esquecer que parte desses produtos são commodities. Então, se a China comprou demais, esses produtos começaram a faltar. Consequentemente, o preço disparou. E é isso que está acontecendo hoje no Brasil. Alguns produtos, né, nesse caso em particular, né, essa influência da China se dá principalmente no arroz, ovos, né, é uma influência também muito forte na carne de frango, na carne de porco, alface e tomate. Essa alta tem mais a ver com questões ambientais aqui mesmo do nosso país. Tá? Agora, boa parte desses produtos é por influência chinesa. Moçada, fica aí então essa dica para vocês, ok? Geografia, não perder o foco na parte econômica, tá? Conseguir entender um pouco do que acontece no nosso dia a dia, isso será fundamental para que você consiga um bom desempenho, para que você consiga resolver várias questões que estão por aparecer, ok? Logo, logo a gente volta com mais dicas para vocês. Grande abraço!